Olá a todos, eu sou o Renato Azeredo, e a gente vai conversar hoje sobre um caso que a gente fez no começo do ano, o caso da doutora Verena, que eu já conheço já há algum tempo. Ela veio a Curitiba esse ano para poder fazer as restaurações dela anteriores, né, as facetas, utilizando a técnica da matriz transparente. Então ela fez essas facetas de resina. Como a gente fez o planejamento do caso, por que a gente resolveu fazer em resina e vamos ver como foi a resolução do caso dela. Então vamos lá. Essas fotos foram feitas em 2015. Em 2015 ela chegou para mim e falou que iria fazer essas facetas de porcelana. E então eu falei, Verena, então vamos fazer a foto, vamos avaliar e vamos fazer um ensaio, né, com a bisacrílica, vamos ver o que a gente consegue aí. E foi isso que a gente fez. A gente fez as fotografias e a gente utilizou um protocolo de fotografia que eu e a Milene a gente já tem alguns anos, aí, desde 2006 a gente usa o mesmo protocolo. Uma outra foto acabou mudando, mas o nosso objetivo do protocolo é ser o mais completo possível, que a gente possa avaliar todas as necessidades do paciente em todas as áreas que vão ser envolvidas nesse tratamento. Então a gente não se preocupa só ver dente, a gente também quer ver periodonto, a gente quer ver necessidade de ortodontia, de enxerto, de recontorno. A gente quer avaliar todas as necessidades, todas as situações que a gente pode colocar nesse tratamento. Então, várias posições são avaliadas para poder também conseguir definir qual é o tamanho, a forma e o volume ideal desses dentes, né? Então, por exemplo, eu noto aqui que durante o repouso ela tem o dente dela aparecendo. Nesse primeiro momento a gente não considerou os dentes inferiores, tá? Por quê? Porque ela ainda estava em dúvida no que ela ia fazer, se ela ia fazer ortodontia ou não, mas a princípio ela não queria fazer ortodontia ali nesses dentes inferiores. A gente nota aqui uma falta de volume no lábio dela, né? E durante o sorriso a gente percebe três situações que depois na hora da resina elas são importantes, que é o que? O dente 14 tem uma prótese e essa prótese a gente vai avaliar se ela se ela está em boas condições, a gente pode manter ela, desgastar e fazer resina por cima. Se não, a gente já faz a troca dela, mas se ela estiver boa, a gente deixa para trocar quando for fazer uma restauração cerâmica definitiva aí mais para frente. Por enquanto a gente pode deixar em a gente pode deixar uma resina sobre essa cerâmica, só fazendo na técnica correta. A gente nota o dente 12, que tem uma giroversão, e os dois centrais, o 11 e 21, que tem uma classe 4, uma extração já antiga, não satisfatória, que a gente vai ter que remover essa resina aí antes de fazer o nosso procedimento. E daí tem alguns detalhes. E cada foto, que nem eu falei, ela mostra uma coisa. Bacana essa foto aqui, e não significa que toda vez você vai enxergar isso nessa foto. Por isso também que a gente tem várias fotos. Mas essa foto mostra bem direitinho ali a necessidade, a deficiência dela dos incisivos centrais que a gente precisa melhorar. Melhorando a harmonia com o lábio inferior. Então, inicialmente, foi também feita uma avaliação bem precisa da questão dos seus guias, o que teria que melhorar, e foi feita uma solicitação de encerramento para o laboratório, onde esse encerramento ia envolver os 10 dentes superiores, né? Ali eu acabei dizendo até primeiro molar, mas a gente envolveu apenas 10 dentes superiores no nosso encerramento. A gente não mexeu muito no comprimento do central, que não era uma vontade dela, e também porque já tinha uma boa exposição. E o que a gente trabalhou mesmo ali foi a questão do volume desses dentes e aumentar alguns dentes para poder acertar um plano bipupilar de acordo com perdão, ajustar o plano oclusal de acordo com o plano bipupilar, para os dois ficarem paralelos. Tá? Foi feito o mockup. Antes de eu mostrar o mockup para vocês, eu peço para vocês darem uma relaxada, porque isso foi feito já há 5 anos atrás, eram outros tempos, de outro Renato, e uma outra situação que não era meu consultório, então tá, não era nenhum material que eu gostava de usar. Mas aqui a gente já consegue avaliar. Uma coisa que eu gosto, que né, eu e a Milene a gente gosta de falar, é que essa primeira prova, ela não é a prova que vai resolver os nossos problemas. Por quê?
Porque é claro que ela vai estar melhor do que a situação inicial que o paciente chegou. Mas isso não significa que não precisam ser feitas melhoras ainda. E aqui a gente vê que tem que diminuir um pouco o tamanho dos premolares, daria para aumentar um pouco mais ainda o comprimento dos centrais, também tem que mudar um pouquinho a questão da distribuição do volume cervical, para tudo ficar mais harmônico. Mas algumas coisas a gente já consegue observar que é melhora, como a melhora nesse suporte desse lábio, durante o sorriso, durante o repouso. A gente vê uma harmonia dessa borda incisal, ainda que esse incisivo central poderia ser um pouquinho mais comprido com o lábio inferior. Então a gente já vai vendo melhoras e a gente vai fazendo uma análise disso e daí a gente passa para o laboratório que a gente quer que altere. Foi feito isso na época, mas a gente nunca chegou a aprovar a segunda vez esse mocap. Depois ali de um tempo, nesse meio tempo, a Verena, a gente trabalhava junto, ela acabou voltando para Foz de Iguaçu na época, e pela distância acabou ficando difícil dar sequência de tratamento e por conta de, principalmente pela parte inferior, ficou naquela, não, vou botar um aparelho, e nunca colocava antes de fazer as facetas e tal. Até que no ano passado, 2019, ela resolveu fazer o nosso curso presencial dessa técnica da matriz transparente, né? De reabilitação total de resina composta através da matriz transparente. E nesse curso ela resolveu que ela ia fazer o caso dela em resina. Então a gente se programou, ela se programou e a gente agendou a consulta dela para esse ano, para em janeiro ali, entre o ano novo e as férias que a gente ia ter, para poder resolver esse caso. Então a gente marcou, ela teria outros procedimentos, ela tinha e a gente realizou alguns outros procedimentos nela, mas a gente marcou ela para 2 dias, uma segunda e uma terça, né, uma segunda de uma inteira e uma terça de manhã, para a gente poder fazer esse trabalho com calma e poder resolver. E a prova do mocap, desse segundo mocap das alterações, a gente fez no dia que ela veio. Tá? Então ela veio para poder fazer e é ali que a gente fez a prova. Então, entre o início dessa prova e a finalização do caso dela, né, com polimento, acabamentos desses dentes superiores, a gente demorou algo em torno de umas 3 horas, tá? Com intervalo, com parada, foi uma coisa assim bem tranquila para poder fazer esses 10 elementos. Com explicação, fazendo post, então aproveitamos bem o tempo. E aí você já pode ver uma diferença bem grande no mocap daquela época para essa, né? Então já houve uma melhora do sorriso dela, né? Qualidade também no mocap na hora de colocar na boca. Então a gente já consegue ver ali a melhora. Você pode notar ali no 26, que o 26 está faltando, mas que o 26 precisava de um on, era um dente que a gente queria fazer ali, e a gente não envolveu no enceramento nesse momento por conta disso. A comparação do antes e depois, né, nesse ensaio. E daí, feito disso, a gente decidiu assim, ó, então tá beleza, isso aqui a gente vai ajustar, daí eram ajustes pequenos que a gente poderia fazer depois de pronto, já que a resina composta, né, se fosse uma cerâmica isso não teria como, a gente já teria que definir tudo, deixar tudo redondo agora. E daí a gente foi começar a fazer. Então a técnica que a gente utilizou é a da matriz transparente. A gente utilizou ela para poder copiar exatamente o nosso ensinamento e transferir para a boca da paciente. Tá? A gente utilizou o Elite Glass, tá? É o da Zermatt, é um material muito bom, mas ele tem porém, o tempo de presa dele é muito curto, pelo menos esse, o tempo de presa dele aí é bem rápido, então tem que saber trabalhar bem com ele. Utilizamos a resina Flow da Tetric, tá? E uma resina composta da Palfic, que a gente acabou aquecendo para poder fazer ela ficando com mais qualidade. Tá? O adesivo que a gente usou foi o Clear Fill. Normalmente a gente pode usar um adesivo puro de 4ª geração, seria até o ideal. Mas como a gente tinha ali a questão dos 2 incisivos centrais com aquela restauração devido a um trauma de quando ela era jovem, adolescente ainda, criança eu acho, se eu não me engano, e ali tinha dentina exposta, então o Clear Fill foi a escolha. Por quê? Porque onde tinha dentina exposta eu aplicava o primer e o adesivo,
e onde só tinha esmalte aplicava só o adesivo após o ataque ácido. Então essa foi a nossa estratégia do uso do adesivo. E a gente utilizou aí o nosso kit de broca, tá? Então o kit de broca que a gente preconiza para esse tratamento são 7 brocas mais 2 espirais, é um kit da Jota. E aí está a nossa matriz transparente que a gente copiou o enceramento para poder levar a resina na boca. A técnica que a gente utilizou nela foi a que a gente chama de sanduíche, que é o que? É fazer essa resina prensada contra o dente da paciente utilizando resina composta convencional, né, condensável, e a resina composta flow. É utilizada ao mesmo tempo essas duas resinas, levado na matriz transparente na boca do paciente, comprimido isso contra a boca do paciente, polimerizado, tá? Vamos dar uma olhada agora no vídeo aqui do caso de como ele foi realizado, já iniciando do enceramento, da prova do nosso enceramento, prova do mocap. Então, a gente faz o mocap. É importante quando você faz o mocap fazer com uma matriz que seja espessa, que tenha qualidade, e que essa matriz você tem que manter ela, essa guia, né? Você tem que segurar ele com essa posição até o final da presa. Remove ele, passa a gauze com álcool para tirar a parte não polimizada e daí você avalia. A gente fez foto, jogou no computador, avaliou tudo, viu que a gente precisaria mudar depois, se tinha alguma novidade ou não, e daí a gente começou. Primeira coisa foi remover essa giroversão do dente 12. Então esse dente, se eu deixasse daquela maneira, ele ia acabar interferindo ali na inserção da minha guia transparente. E depois a gente removeu ali a resina do dente dos centrais também. Aqui a gente pode ver o desgaste que a gente fez no 12 para ver se a gente tem um espaço suficiente para resina. Tá? Ali nos dentes centrais também foi feito um pequeno bisel para poder ajudar na transição dessa resina que tem ali. Após a profilaxia, a gente vai fazer o ataque ácido e o adesivo a gente vai trabalhar primeiro dos dois centrais ali. O objetivo de trabalhar nesses dentes, o que é? É fazer o guia palatino, para poder conseguir reconstruir ali nesses dentes a parte que foi perdida, para que a gente não tenha nenhum excesso de translucidez, nem um excesso de opacidade nessa região, mas que a gente consiga fazer uma estetificação aí que o resultado final fique bacana. Tá? Agora, o que a gente está fazendo ali, a gente marcou ali no dente 12, porque na guia palatina a gente nota que o dente 11 ele foi alargado um pouquinho, então a gente precisava desgastar o dente 12 para poder criar um diastema e poder distribuir esses dentes da maneira correta. Aí a gente já está fazendo o nosso primeiro dentinho, foi feito ali colocado a da rosca, feito o ácido adesivo, colocado a raiz da matriz, a polinização feita, e quando você tira o dentinho já sai pronto, tá? Você pode notar que tem um excesso ali sobre outros dentes, por isso que a gente bota ali essa fita de teflon para poder não grudar a resina, não dificultar a remoção. Removeu, liberou o ponto de contato, a gente já vai para o próximo, sempre isolando tanto o dente que foi feito como os dois dentes vizinhos, seja ele feito ou não. E aí a gente vai na sequência. Fez o central, fez o outro central, daí a gente vai para os dois laterais, os dois caninos, os dois prés, até a finalização. Tá? Geralmente o primeiro dente é o que mais demora. Né? Aí o segundo dente já é um pouco mais rápido, depois você vai de 2 em 2, daí o tratamento flui. Se tiver alguma necessidade de reparo, você pode fazer depois. O excesso você tem que remover com cuidado para poder não machucar a gengiva, enquanto você não tenha terminado de fazer todas as resinas. E depois você tira bem os excessos cervicais, dá o polimento, acabamento, até ficar da maneira que você está satisfeito. Beleza? Então aí esse é o caso da Belena que foi realizado. E o resultado final que a gente teve foi esse aí. Então a gente tem o inicial agora do lado certo, né, e o final ali. Então ela ficou muito satisfeita, o sorriso realmente dela ficou muito mais harmônico, né? Melhorou demais a situação do sorriso dela. Muito bacana quando um colega de profissão aceita fazer um tratamento desse.
e principalmente quando a gente vê a repercussão dele, né? O mais legal é ver ela com o próprio dente, a satisfação de sorrir, ela se vendo que ela não consegue parar de se olhar, de se apreciar o sorriso. Então isso é bacana sempre no paciente, e isso eu acho que fica mais bacana quando isso é um colega de profissão. Para vocês verem, não é uma técnica simplesmente que a gente ensina no curso, a gente usa mesmo, a gente usa nos nossos pacientes, no nosso consultório, a gente usa nos nossos amigos, a gente faz essa técnica aí da melhor maneira possível, com todo o gosto possível, e a gente consegue um resultado altamente estético, altamente funcional, com alta previsibilidade e qualidade. Ah, qual que é a longevidade disso? Aí depende de cada paciente, mas você tem que ir fazendo ter os cuidados com ele, fazer a manutenção, fazendo polimento frequente. Eu recomendo a cada 6 meses, uma vez a cada ano, e cuidando dessas resinas para ela poder durar o mais tempo possível. Até quando chega o momento em que você decide trocar pela cerâmica. Aí você troca pela cerâmica sem problema nenhum. No caso dela, aí foram de pré a pré, foram 10 elementos. Quando ela for fazer cerâmica, se ela quiser fazer primeiro de canino a canino, ela faz. Se primeiro quiser fazer os 4 pés posteriores, depois fazer de canino a canino, ela faz. Ela pode fazer do jeito que quiser. A princípio, o dente dela está definido a forma, está definido o volume, e isso a gente não precisa mudar mais nem na restauração definitiva. A não ser que ela queira, assim, acho que pode ser mais comprido, aí você altera. Né? E até esse que é o bacana dessa técnica, que você pode fazer alterações para o paciente. Né? Então aqui ela consegue passar o fio dental, ela consegue escovar o dente direitinho, os dentes são todos individualizados porque a gente fez eles um a um, né? Então não houve necessidade de separação na hora do acabamento do polimento, utilizando essa técnica. A diferença aí na posição do repouso, primeiro mostrando a foto dela lá em 2015, né, essa foto inicial, as outras foram no mesmo dia que a gente realizou o procedimento. E aqui tem o nosso antes e depois aqui, comparando 2015 e agora. Né? Então a gente nota já uma unha bem maior e ficou um caso realmente muito bonito. E ela ficou extremamente satisfeita, que é o que mais importa no final das contas. Tá? Então esse é uma palhinha bem rapidinho aí da técnica, do caso que a gente fez. A gente vai ver aqui nesse canal, a gente vai ver mais casos, mais dicas, a gente vai ver dicas específicas de alguns procedimentos, a gente vai ver dicas de planejamento, na escolha da resina, na escolha dos materiais para você fazer a tua matriz transparente. Então a gente vai trabalhar e vai fazer o maior número de material para vocês poderem aprender, crescer, discutir com a gente também. E eu espero que a gente continue com isso, que está sendo muito bacana. Beleza? Valeu, um abraço a todos, até a próxima.